Bom dia, bom dia! Vamos começar mais uma live sobre ciclo gravídico puerperal e homeopatia. O tema de hoje é perda gestacional, um tema que a gente precisa falar sobre. Bem-vinda, Alice! Bem-vinda, querida! Alice foi minha paciente. Bem-vindo, Didi! Muito bem-vindos! Quem for chegando, se puder mandar essa live para as suas amigas, para os seus amigos, para que a gente possa chegar em vários corações, nos corações que precisam. Vou colocar uma música para a gente já começar aqui e eu peço licença para entrar na casa de vocês com a minha energia, com o meu coração, com o meu amor, né? Com a minha experiência. E que a gente possa ter uma manhã de muita consciência, né? Eu acho que é a palavra que eu mais quero trazer aqui pra vocês, tá bom? Essa música é uma música que chama Pelo Tempo que Durar, uma música muito linda sobre perdas gestacional e homeopatia, tá? É feita pela Cacá. Ela fez uma música como se o bebê estivesse contando pra mãe como é, né, se despedir. Então, se vocês puderem, prestem atenção na música pra gente já começar. Eu quero estar com Pelo tempo você. que puder, quero estar com você. Pelo tempo que durar, crescer contigo. O meu frágil coração já palpita sem parar. Bate de alegria e esperança. Bem-vinda, doutora Najara. Mãe, já me disseram aqui, fácil talvez não vai ser, mas o amor que cobre tudo vai nos fortalecer. Pelo tempo que durar nossos caminhos, pelo tempo que durar vencer, pelo tempo que durar. Bem-vinda, Naara, querida. Meu tempo com você. Quem puder mandar para suas amigas a live. Para sempre agradecer pelo tempo que durar. Eu jamais vou esquecer quanto amor eu e você. Essa música é só pra gente começar com muita emoção, com muita delicadeza, esse tema que muitas vezes não é dito. Não é dito pelos profissionais de saúde, não é dito pelos médicos, não é dito pelos familiares, como se fosse algo que sempre precisasse estar escondido. Então, um dos objetivos da homeopatia é justamente dar esse lugar de fala, não só para os sintomas uterinos, não só para os sintomas físicos, mas também para os sintomas emocionais e espirituais. Então, estão me vendo bem, ouvindo bem? Então, vamos começar definindo o que é perda gestacional, tá? Perda gestacional a gente precisa definir como ali mais ou menos próximo a 22 semanas de gestação até 29 dias do bebê nascido, tá? É um luto que tem várias peculiaridades, eu vou te explicar para vocês por quê. E um dos nomes que é dito como luto antecipatório. O que acontece como uma das coisas peculiares do luto gestacional? As pessoas, elas às vezes recebem durante um pré-natal um diagnóstico, né? Que o bebê às vezes está com má formação, ou às vezes a mãe também está passando por questões que, ou por exemplo, por uma pré-eclâmpsia grave, né? E aí pode-se ter grandes chances de ter esse luto, de ter essa perda.
Então, geralmente é um luto abrupto, por exemplo, realmente esse bebê não vai poder ficar, e aí tem um alto investimento da família, e depois, às vezes, com 2 dias, ela tem uma perda, por exemplo, né? Então, uma perda inesperada, ou então vai ser uma perda que ela vai ter que esperar ali para ver se a gestação vai conseguir permanecer ou não. Então, esse luto antecipatório, que no pré-natal é dito, né, com algum diagnóstico ali, vai causando muita ansiedade, muitos medos, muitas frustrações, e que são abafados, né? Por que se tem tanto silêncio sobre esse assunto, né? Assim, é uma pergunta que eu sempre me faço, porque existe uma necessidade muito grande dessa família ter um suporte emocional, e muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas de contar, tá? Isso é um dos pontos principais aqui da nossa live, porque antigamente, né, a mulher ela tinha perdas ali e ela considerava como normal, ela considerava como eu preciso passar em cima de mim, eu preciso passar por cima disso, e às vezes não contava. Então existe um inconsciente coletivo, existe, né, toda uma massa que na verdade às vezes não permite que isso seja dito mesmo, né? Então a gente acaba ficando sempre com esse movimento em silêncio, tá? Uma coisa também que a gente sempre tem que tomar cuidado como médicos trabalhar a linguagem para a gente trabalhar com esse público, né? Todas as vezes que a gente está falando com gestantes, ali com uma mulher, né, ela já está, né, como a gente fala, ela já está num movimento de crise existencial, de uma transição existencial na gestação. Então, mesmo que a gestação já estivesse com tudo tranquilo, já é uma mulher que por si só já está em fragilidade emocional. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado com a linguagem. Uma das coisas que é muito dito, às vezes, a pessoa fala assim: você é muito nova, você vai engravidar de novo. Isso, gente, é um dos maiores riscos a gente falar com uma mulher isso. Cada criança vai ter o seu lugar, né? Não existe uma substituição, não existe um lugar de esquecimento dessa criança. É uma marca que vai ser, como a gente fala, né? Que é um lugar do inconsolável. Tem mulheres que passam por anos com dificuldade de lidar com esse luto. Às vezes, né? Tem gente que fica a vida inteira. Então, esse é o lugar também da homeopatia, da gente ajudar que ela tenha um discurso, que ela tenha uma narrativa. Porque quando a mulher ela consegue dar um lugar de narrativa para a sua própria vida, ela já inicia um movimento de cura, tá? Qual que é a grande questão? Bem-vinda, Marinalva, né? Bem-vinda, Marinalva. Bem-vinda, Agro-Homeopathy. Então a gente vai ter geralmente mulheres que vão participar de um grande buraco psíquico, tá? A Naila tá falando aqui: trabalhei em maternidade e eu percebi esse silenciamento, muitas vezes uma frieza dos profissionais de saúde. Eu vou falar sobre isso porque às vezes isso é literalmente um mecanismo de defesa, tá? Então fiquem até o final da live aí que eu vou falar sobre isso. As mulheres, então, elas vão ter uma sensação de um grande buraco psíquico. Por quê? Como eu disse, é um luto que é emocional e é um luto também no corpo da mulher. Então, às vezes, ela vai precisar por fazer uma curetagem ou fazer algum procedimento. Então, o corpo dela muda. Às vezes, a mama estava já cheia, mas ela perdeu o bebê. O abdômen estava recheado, né? E aí foi esvaziado. Então, tudo isso vai causar uma mudança de percepção dela com ela mesma, com esse bebê, com o relacionamento. Então, tem várias etapas de simbólico, tá? Então, é muito importante que a gente sempre trabalhe com as pacientes nesse sentido. Você já deu um lugar para esse bebê no seu coração, na sua relação, na sua família? É uma pergunta, né? E dar um lugar não necessariamente é só dar um nome também, né? Mas às vezes colocar um objeto representativo, tudo isso faz parte das ritualísticas que a gente pode fazer para trazer esse bebê mais para perto de nós, tá? Por que esse luto é um luto tão diferente dos outros lutos, né?
Toda fase do luto, a gente tem lá com a Roda da Vida, né? Com Elizabeth Kübler-Ross, nós temos 5 fases do luto, né? Então, primeiro a gente nega, depois a gente fica com raiva, a gente faz barganha, depois a gente pode se deprimir e depois a gente aceita, né? Essas são as 5 fases do luto para Elizabeth Kübler-Ross. Mas quando se trata de luto perinatal, eu quero trazer para vocês esse livro aqui, que foi o livro, minha professora traduziu esse livro do francês. São vários simpósios da AGAPA que trabalham com bebês. E muito legal, sabe? Assim, pra gente pensar não só como profissional de saúde, mas também como pais. E aí ela fala nesse livro sobre por que e para que é diferente o luto normal do luto gestacional. Então, geralmente é um luto diferente porque o bebê, ele traz junto dele várias promessas de futuro. Então, quando você olha para um bebê, você fala dentro de você, né? Enquanto casal, por exemplo, eu quero viver com esse filho algo diferente do que eu vivi na minha infância. Então, a gente começa a fazer muitas projeções, né? Começou a gravidez, já está começando aqueles movimentos psíquicos. Bom dia, Jana, seja bem-vinda. Então começou a gestação, já começou aquelas promessas de futuro e os pais sempre vão olhar para os filhos com um desejo de imortalidade, né? Todos nós queremos ser imortais, sabemos que somos mortais, mas queremos deixar algo no mundo. E esse algo no mundo, quando o bebê vai embora, existe uma ruptura, como eu disse, muito brusca. Então, o luto gestacional, ele não é só um luto do bebê em si, é um luto também de todas as projeções, de todos os sonhos, também desse desejo de imortalidade, tá? É um luto, como eu falei, do corpo feminino também, porque essa mulher, na hora que ela tá grávida, ela se sente muito mulher, né? Ela tá trazendo algo pro mundo. E quando acontece desse bebê ir embora, o que internamente dela, ela tem uma sensação de que ela volta para a menina interior dela, porque a menina não engravida, né? Se a gente for pensar metaforicamente. Então é como se ela retornasse para esse lugar mais infantil também. Outra questão que a gente sempre pode perceber nos nossos pacientes é: será que os pais já tinham simbolizado aquela criança como filho? Isso é muito importante da gente perceber, porque às vezes ele tá tendo um luto, mas o luto de alguém que dentro do coração desse casal ainda não tava com um lugar, né, de filho. Então fica um luto muito incompleto. Por quê? Além de eu criar um filho dentro da minha cabeça, esse filho foi embora. Então são 2 lutos ao mesmo tempo, tá? Existem várias fases do luto. Então, o início, essa família ela vai ter o bebê como um objeto nostálgico. Eu vou usar o nome objeto porque é o nome que está no livro. Mas o bebê como esse ser que traz memória, que traz nostalgia, que traz perda, né? Então, o início da família vai ter muita sensação de perda, de depressão. E a gente começa a ter vários simbólicos do tipo: eu gostaria tanto que o meu bebê fosse XYZ, eu gostaria tanto que tivesse acontecido isso, isso e isso. Quando as pessoas verbalizam isso deixa de ser sintoma. Então é muito importante que a gente escute, né? Eu não estou tendo o presente e o futuro, né? Porque, por exemplo, porque eu tive a perda hoje, mas como seria, né? Esse como seria, se você escuta essa família, você tá dando um lugar também para esse bebê, né? Então é muito importante que a gente tenha esse afeto ao escutar esses casais, tá? Lembrar que esse bebê, no segundo momento, ele é uma falta de cumprimento de uma parte nossa. Então, por exemplo, quando esse bebê vai embora todas as nossas promessas, né? Esse não cumprimento de uma parte da minha vida, uma perda de uma realização. Então, isso para os pais é muito forte. O bebê ele pode se tornar esse objeto melancólico.
Então, com uma perda de libido, e quando a gente fala perda de libido, não é só de energia sexual, mas de libido de vida. Então, a pessoa ela perde uma vontade mesmo de viver, ou ela transfere essa energia de vida para algo diferente, tá? Pode, gente, acontecer muito fortemente sensação de rivalidade do casal. E aí é muito importante que a gente sempre trabalhe com o casal junto. É uma coisa que eu sempre reforço com as minhas pacientes. Por exemplo, né, perdeu o bebê, então o marido tá aqui, a esposa tá aqui em afeto. Agora, se eles vivem assim, ó, em oposição, foi culpa sua, foi culpa sua, o que vai acontecendo aqui? Vai acarretando em separação, vai acarretando em distanciamento emocional. Então, é muito importante que a gente dê espaço para o homem chorar, que a gente também não sofra sozinha, né, quando tá tendo uma perda gestacional, porque senão vai tendo cada vez mais separação e distanciamento. Uma coisa que é muito importante também é a linguagem do homem. Então, essa linguagem do homem pode ser, por exemplo, se ele não é escutado, mais agressiva, ou, por exemplo, pode ser mais distante, o homem começa a sair, por exemplo, mais com os amigos, tá? Enquanto a mulher, às vezes, fica muito melancólica, pode ficar, por exemplo, um pouco mais poliqueixosa, né? E mais cristalizada nessa dor, tá? Então é bem importante a gente entender as nossas linguagens. E o último, né, a última fase do luto vai ser quando a gente entende esse bebê como um objeto de sublimação. Geralmente, os casais, né, eles se dão muito bem depois desse luto, quando eles conseguem destinar esse afeto, personificando para a criança, mas também simbolizando para algo para o mundo, tá? Como um projeto para o mundo. Então, seja como uma escrita, seja como uma pintura, seja fazendo um livro, ou fazendo uma ONG, ou fazendo um grupo de apoio, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma referência maravilhosa, que é a doutora Mônica Nardi, que fez o grupo Coxa juntamente com a Dani Bittar, né? Então, é uma forma muito bonita da gente dar um lugar bonito para o luto, né? Apesar do luto, eu consigo trazer algo bonito para a humanidade, tá? Quem tiver algum relato aí, pode trazer para nós, que a gente vai escutando aqui também, tá? Tá ficando claro para vocês? Tá muito difícil? Tá muito rápido? Vamos dando um feedback aí, por favor. Coisas que a gente pode fazer também como profissional de saúde. A gente perguntar para o paciente: como você gostaria que eu chamasse o seu bebê, ou o seu feto, ou por nome, tá? E a partir disso a gente vai entender qual o grau de investimento emocional que a família está tendo com aquela criança, tá? Por exemplo, eu nem tenho nome ainda, ou eu nem gostaria de falar sobre isso. Tudo isso vai estar mostrando para nós o que significa a relação mãe, pai e bebê, tá? Nós temos mecanismos de defesa, não só do profissional de saúde, mas também dos pais. E aí é muito interessante a gente observar, porque às vezes um mecanismo de defesa do cuidador vai chocar com um mecanismo de defesa do paciente, e dali pode sair alguma faísca, né? Não por maldade, não por perversidade, mas porque às vezes ambos estão no sofrimento, não estão ainda num processo de sublimação, e acaba tendo choque nesse relacionamento, tá? O que é muito importante da gente lembrar também: muitas pessoas que trabalham na área perinatal, elas já vivem numa situação muito forte de burnout, de depressão, de cansaço, pelo próprio modo, né, que tem sido feito a obstetrícia, a neonatologia, a pediatria. Já são profissionais que trabalham muito, não é uma justificativa, né? Mas às vezes já vivem numa circunstância de muita pressão emocional. E às vezes quando chega esses casos, acabam também potencializando
questões emocionais que estavam ali na profundeza do coração daquele profissional de saúde, tá? Então, são 3 coisas que a gente sempre tem que observar enquanto profissionais de saúde. Como eu estou com as minhas emoções mais profundas, com as profundezas do meu ser, né? Eu tô mergulhando nas minhas relações. Eu sei, por exemplo, como é lidar de ser filho do meu pai, da minha mãe. Porque quando eu for cuidar do filho de alguém, eu preciso primeiro me entender como filho de alguém. Senão eu vou fazer projeções, eu não vou fazer reflexões, tá? Segunda questão, a gente sempre observar quais são as nossas crenças. Crenças limitantes, crenças de expansão. Então, por exemplo, o que eu entendo sobre vida? O que eu entendo sobre morte? O que eu entendo sobre doença? O que eu entendo sobre sofrimento? Tudo isso vai impactar como eu impacto as pessoas. Porque se eu não tenho nenhum nível de reflexão sobre o que é vida, na hora que a vida de um paciente, né, acaba na minha frente, eu não consigo lidar. Então é muito importante do profissional de saúde ir para esse lugar de entender as suas crenças, tá? Desculpem que hoje eu tô tossindo um pouquinho aqui. A terceira questão é: qual é o meu ponto de referencial? Eu estou referenciando os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas atitudes só para mim, ou eu consigo realmente enxergar o outro? E aí, existem 3 estratégias que são muito fortes do profissional de saúde como mecanismo de defesa. Ele pode racionalizar muito, então geralmente as pessoas começam a usar discursos mirabolantes, herméticos, né, difíceis, porque é uma forma às vezes de não lidar com a própria dor como profissional de saúde. E aí costuma dar uma ruptura muito grande do profissional de saúde com esse casal, porque esse casal não está entendendo o que está acontecendo. Então, geralmente acontece uma ruptura muito forte. O segundo mecanismo de defesa dos profissionais de saúde para lidar com isso é a evitação. Então, às vezes, eles falam: não, eu não vou naquele leito agora, ou eu vou repassar esse caso para alguém. A sensação é literalmente essa, de dar distância, porque eu ainda não consigo lidar com essa temática, tá? Nós, como profissionais de saúde, temos as nossas feridas. Então, às vezes aquela pessoa, né, aquela enfermeira, ou aquela fisioterapeuta, ou aquela médica, já viveu uma situação de luto, mas que, sei lá, 20 anos atrás, perdeu o pai, perdeu a mãe, e não conseguiu metabolizar. Então, quando chega esse luto, é como se esse profissional revivesse os seus próprios lutos interiores, tá? Então, por isso que todo profissional de saúde precisa se trabalhar, tá? E o terceiro mecanismo de defesa que esses profissionais de saúde fazem chama-se identificação projetiva. O que significa isso? É a mesma coisa de você chegar e falar para o paciente: eu também já tive isso, eu também já passei por isso. E aí, às vezes, mistura muito a relação médico-paciente com uma relação de amigo. E aí acaba tendo o que a gente chama de uma simbiose, de uma mistura tão grande que às vezes pode prejudicar o paciente, tá? Porque sai do lugar um pouco também do profissional de saúde, tá? Quais vão ser os mecanismos de defesa dos pacientes quando lidam com isso? Geralmente, eles vão ter a negação, como eu disse, uma negação interna e uma negação externa. A negação interna, ela, né, vai ter ali: realmente isso não está acontecendo, né? Vai se passar esses tipos de pensamentos e sentimentos. E a negação externa, ele vai começar a contestar o médico. Então é muito importante que os médicos sempre saibam disso. Às vezes o paciente está perguntando muito ou está rejeitando aquele anúncio. Não, doutor, você tem certeza? Isso é um dos mecanismos de defesa do paciente. Então é como se ele não quisesse ou não estivesse dando conta mesmo de lidar com aquele luto, tá? O segundo é o mecanismo de defesa do paciente
vai ser a projeção. Então, o paciente vai olhar para o médico e vai destinar sua agressividade, essa não metabolização do sentimento do luto para esse médico, para essa enfermeira. Bom dia, doutora André, querida, seja muito bem-vinda. Nossa médica internacional aqui, tô me sentindo, viu, com a sua presença, seja bem-vinda. Então, o segundo mecanismo de defesa do paciente, primeiro, negação, o segundo vai ser uma projeção. É como se ele reivindicasse de uma forma mais agressiva, às vezes mais ditatorial, com sentimentos de reprovação para a equipe médica. Então, é muito comum, por exemplo, eles falarem assim, não, mas você poderia ter tentado mais, ou você poderia ter tentado outro tratamento. É como se às vezes o paciente até invadisse um pouco as decisões médicas. Por quê? Porque não está conseguindo lidar com os seus sofrimentos, tá? O terceiro mecanismo vai ser os ritos obsessivos. Então, existe uma forma da gente lidar com o luto, que são ritos bons, por exemplo, a gente precisa perguntar para esse paciente, para essa gestante, né? Você quer tirar foto com o bebê, mesmo se ele tiver com alguma deficiência? Ou você quer levar uma roupinha, né? Tudo isso são bons ritos que ajudam no luto. Mas tem pessoas que entram em ritos até como uma forma de transtorno obsessivo compulsivo, com ideias muito fixas ou com atitudes fixas, por exemplo, lavar a mão demais ou arrumar o quarto desse bebê demais. Isso existe, né? Que também está trazendo um sintoma por detrás disso tudo, tá? Uma coisa que a gente pode usar, além das medicações homeopáticas, que eu já vou entrar em seguida, é a comunicação não violenta. Então, observar esse paciente com carinho, né? Ver qual que é a sua necessidade. Às vezes vai ter uma gestante ali que vai precisar de um parto normal ou vai precisar de uma assistência psicológica antes, né? Pergunte claramente para essa paciente o que você precisa, né? É quase uma incisão assim na alma mesmo, né? Quando a gente sabe o que a gente precisa, a gente consegue fazer o que na comunicação não violenta a gente chama de pedido. Então, eu vou entender qual é a minha necessidade como médica ou como gestante ali e eu vou perguntar para o meu parceiro quais são as suas necessidades. A sua necessidade é fazer o carimbo do pé, por exemplo, que muita gente faz para guardar, né? Ali como uma ritualística legal, né? Eu quero guardar, fazer um carimbo da placenta. Então, tudo isso pode ser feito, pode ser conversado com a equipe de saúde, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos continuar. A gente tem algumas medicações homeopáticas para trabalhar no luto. Sempre lembrar que a homeopatia ela não trata, ela trata com a medicação, mas ela trata também com regime de vida. Então a gente vai fazer essa associação, né, com as medicações, com as explicações e também ajudando a mulher a ter a família, né, a ter toda uma rede de apoio, que isso é muito importante para luto. Para todas as grávidas é muito importante, mas quando acontece o luto, a tendência sempre a gente fala da psicose, né? A tendência é esconder, mas quando a gente consegue ter um movimento de estar em grupo, estar com vínculos seguros, isso ajuda muito do luto ser um pouco mais leve e também ser mais curto, tá? Não existe uma definição da gente falar se vai ser um luto por 1 ano, por 10 anos, por 20 ou uma depressão, né? O luto, ele é uma estrutura completamente individual. E por isso que é muito importante a gente ter essa conversa com a família. Porque o marido pode ter um luto mais longo e a mulher mais curto, ou ao contrário, né? Então, as fases que eles vão passar vão ser muito diferentes. Às vezes, um vai estar na raiva e o outro vai estar na negação, né? E aí começa os atritos, tá? Então, viver o luto juntos e não o luto separado, tá?
Bom dia, advocacia! Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Eu separei aqui para vocês 6 medicações homeopáticas pra gente falar. A gente tem um dos nossos campeões, né? A Jana tá falando aqui que já passou por vários processos. Isso mesmo. Que bom que você tá aqui, né, pra ouvir e dividir conosco, né, as suas dores, as suas questões, viu? Eu tô à sua disposição. A gente tem, por exemplo, Inácia Amara. Inácia Amara é uma medicação muito, muito potente para transtornos de luto, né, de mortificação. Quando tem, principalmente, a gente tem 3 palavras, né, para Inácia: choque, tremor ou paralisia. Quando a pessoa recebeu aquela informação de uma forma muito brusca, e aí a gente pode, né, trabalhar com esse luto recente, com o choro, com essa labilidade emocional. O que é isso? Estamos bem, não estamos, né? Essa flutuação emocional muito intensa, tá? O segundo que a gente tem medicação é natrum muriático. Bem-vindo, Fred. Bem-vinda, Rosângeli. Bem-vinda, querida. Então a gente tem, por exemplo, natrum muriático. Natrum vai trabalhar principalmente quando aquele luto está muito arrastado, né? Um luto muito profundo, uma mágoa. E geralmente são pessoas que evitam consolo. Não querem receber essa forma de, né, assim, às vezes de afeto, ou tão mais assim com uma resistência de serem ouvidas, tá? Pulsatila é um remédio que é feito de plantas. Ele ajuda muito principalmente quando a mulher tá com um choro muito inconsolável. Geralmente são mulheres mais condescendentes, mais submissas, mas nesse contexto aqui do luto, né, são mulheres que gostam muito de apoio, são mulheres que também vão ter muitas mudanças de humor. Bem-vinda, viu, Rafa? Bem-vinda. E pulsatila vai trazer muito esse colo. Eu acho que é uma palavra que eu gosto sempre de definir, pulsatila, sabe? É aquele momento de ninho. Por mais que o passarinho tenha ido embora, eu consigo fazer um ninho dentro de mim, eu consigo me acolher, né? E aí a pulsatila vai criar essa ambiência mesmo de recepção, né, para si mesmo. Auro metálico é o remédio do ouro, né? Vai trabalhar muito quando a mulher tá muito melancólica, muito deprimida, às vezes pensando até em suicídio, né? Com uma depressão e uma tristeza muito profunda, tá? Eu já atendi alguns casos, por exemplo, quando a pessoa quer engravidar, mas já teve uma perda antes, sabe? E a pessoa fala assim, eu quero muito engravidar, quero muito engravidar. E aí um dos remédios que eu já usei com mais frequência assim foi Aurum. Por quê? Não tem como a gente fertilizar do segundo filho sem ter olhado para o primeiro filho. Então é muito importante que a gente dê esse lugar de afeto, né, de carinho na nossa casa, no nosso coração. Dar um lugar de vida mesmo pra gente mesmo, porque só traz vida quem tem vida. Então, se eu ainda estou no contexto de muita mortificação, vir um outro filho, né, assim, a gente precisa trabalhar com essa energia de vida de novo, tá? E Aurum vai ajudar muito essa melancolia, quando tá muito arrastado também. Sépia, quando essa mulher tá num estado de apatia, né, com um estado muito de exaustão, uma sensação de um vazio, né, por causa desse luto. E fosfórico ácido, também quando tá nesse cansaço muito extremo, né, quando tá com uma sensação de muito desinteresse, tá? Trouxe um pouquinho, assim, das medicações como uma forma bem rápida, só pra gente saber. Existem outras diversas medicações, diversas formas de medicar. E o que eu mais quero trazer aqui hoje pra vocês, né? Essas mulheres, quando elas vêm, por exemplo, ela acabou de perder, né? O que a gente pode trabalhar com elas, né? Que elas têm o nosso afeto, que têm o nosso aconchego. E também ensinar que elas, né, não se martirizem por isso. É uma das grandes questões que eu quero trazer hoje aqui pra vocês. Por quê? Às vezes vamos ficando tanto no silêncio, né? Eu não posso falar sobre isso aqui, eu não posso falar sobre o luto aqui. E acaba aprofundando na dor, aprofundando no sofrimento e fazendo outros sintomas, né? Seja depressão, seja
desconexão com o parceiro, desconexão consigo mesmas. Então eu acho que um dos grandes objetivos da homeopatia para essa e para outros casos também é a gente relembrar quem a gente é, relembrar que apesar da vida ter os seus outonos, a vida em algum momento vai trazer as nossas primaveras, né? Eu deixo para vocês todos aqui o meu abraço, o meu carinho, né? A minha forma também de agradecer todos que estiveram aqui. No livro, a gente tem também um capítulo sobre perda gestacional. A expressão que eu uso aqui é que toda perda gestacional seja um convite para não ser estacional, né? Que a gente não fique parado na dor, mas que a gente vá passando por outras estações dentro, né, da nossa própria natureza, tá? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar e na sequência a gente já termina a nossa live com todo o carinho do mundo. Alguém tem alguma dúvida, algum relato? Estamos sem dúvidas, então deixo meu carinho a todas. Quem tiver passado por isso ou conhecer alguém que passa por isso, a gente está aqui à disposição para ajudar, tá bom? Um beijo grande e um ótimo final de semana.